E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal SouDev. Hoje nós vamos falar sobre uma das funcionalidades que os desenvolvedores mais gostaram nas novas atualizações do ECMAScript 6. Vamos falar sobre Arrow Functions. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre o ECMAScript 6. Se você quiser ver os outros vídeos dessa série, clique no link aqui em cima. Eu vou deixar um link na descrição também. Então hoje nós vamos falar sobre Arrow Functions. Arrow Functions é uma nova maneira de declarar funções no JavaScript. Fizeram uma pesquisa e descobriram que a funcionalidade que os desenvolvedores mais gostaram nas atualizações do S6 foi a Arrow Functions. Com Arrow Functions a gente consegue escrever funções de uma maneira mais curta. Isso ajuda a gente a poupar tempo e a simplificar o escopo das funções. Muitas vezes essa função usando o Arrow Function é de uma linha só, o que lembra muito funções lambda como linguagens como C# ou Python. Além das Arrow Functions serem sempre anônimas, elas mantêm o escopo da função de uma maneira léxica. A gente vai entender mais tarde o que isso significa com alguns exemplos. Então, a gente consegue escrever funções sem precisar usar a palavra function, por exemplo, nem uso de colchetes, nem return, porque return é implícito em Arrow Functions. Então, a gente está aqui no nosso editor. Vamos ver uma maneira bem simples de transformar uma função que a gente conhece hoje em uma Arrow Function. Vamos criar uma variável soma que vai receber uma função. Essa função recebe como parâmetro 2 números. E então essa função vai retornar normalmente a soma entre eles. Vamos então dar um return aqui no 1 mais no 2. Então vamos escrever essa função novamente usando Arrow Functions. Então vamos de novo declarar a nossa variável. Aqui a gente usa, ao invés da palavra function, abre e fecha parênteses, e a nossa arrow, que traduzindo seria uma flecha. A gente abre o corpo da função e normalmente retorna o cálculo que a função vai fazer. Então aqui a gente pode ver que a gente conseguiu escrever uma função que faz a mesma coisa de uma maneira um pouco mais curta usando Arrow Functions, mas esse código pode ficar ainda menor. Vamos escrever de novo essa função, diminuindo ela mais ainda. De novo, a variável soma recebe a função com os parâmetros. Aqui então a gente pode retornar o valor do cálculo que vai ser feito na função sem precisar usar o return. Aqui a gente não precisa usar nem return e nem as abre e fecha chaves. Então olha só a diferença. Com Arrow Functions a gente conseguiu escrever a mesma função numa linha só. Vamos ver um exemplo agora de uma função que recebe um parâmetro só. Vamos criar uma função chamada conta palavras. Essa variável vai receber uma função. Essa função vai receber uma string, que vai ser uma frase. E essa função vai retornar quantas palavras tem essa frase. A gente vai usar a string frase. Vamos usar a função split, separando ela pelos espaços, e vamos contar. Vamos contar quantos espaços tem, que isso tecnicamente vai nos mostrar quantas palavras tem essa frase. Aqui a gente pode ver que a gente recebe um parâmetro só, que é o parâmetro frase. Então vamos reescrever essa função usando Arrow Functions. Conta palavras. Recebe então vamos de novo abrir e fechar o parênteses, recebendo o parâmetro frase. Aqui novamente usar o return. A gente aqui reescreveu a função usando Arrow Functions, mas essa função ainda pode ficar menor ainda. Então vamos reescrever essa função. Então aqui, o legal é que como a gente tem só um parâmetro, a gente não precisa usar os parênteses. Então a gente pode só escrever o nome do parâmetro. Escreve frase e vai retornar. Aqui a gente pode já retornar direto, que a gente viu que não precisa nem do abre e fecha chaves, nem do return. Então aqui a gente reescreveu a função usando uma linha só novamente. Vou só comentar aqui e mostrar para vocês que isso realmente funciona. Então vamos chamar a função conta palavras. Vamos botar o retorno da função no console para a gente poder visualizar aqui no terminal. Vamos rodar o código, Aqui a gente vê que ele retornou três palavras. Então funciona normal, função com uma linha só. Vamos ver o exemplo agora de uma função que não recebe nenhum parâmetro. Escrever a função da maneira normal, então aqui não vai receber parâmetros, vai retornar então os segundos. Então aqui vamos reescrever ela novamente usando Arrow Functions. Então aqui, como a gente não vai ter
parâmetro passado nessa função, a gente pode deixar o parêntese vazio e usar a arrow normalmente. Mas aí nessa função pode ficar menor ainda, sem chave, sem return, a gente pode usar então new date. Vou quebrar na linha de baixo para a gente visualizar melhor. Então novamente vamos comentar o código aqui e usar essa função. Vamos usar o console log para poder visualizar no terminal. Novamente vamos testar a função para ver se ela funciona dessa maneira, né? Usando arrow functions. Testar então. Então aqui a gente pode ver que aqui o mesmo comportamento se fosse uma função normal, né? Que a gente já conhece. Vamos ver um exemplo de uma função que retorna um objeto literal. Vamos criar uma função objeto usuário. Essa função vai receber o ID e o nome, que a gente vai retornar um objeto, e nesse objeto vai estar os dados do usuário. O ID recebe o parâmetro ID e o nome recebe o parâmetro nome. Agora vamos novamente reescrever essa função usando arrow functions. Então aqui novamente a gente, usando arrow functions, retorna normalmente o objeto com os dados do usuário. Vamos tentar diminuir essa função em uma linha só. Aqui vamos retornar o objeto já. Então aqui a gente tem a função objeto usuário escrita em uma linha só. Vamos testar essa função, ver se ela está funcionando. Testar aqui novamente. Então a gente pode ver que a gente teve um erro de sintaxe. Por quê? O que está acontecendo aqui? O interpretador ele pensa que abre e fecha chaves é o corpo da função. Então ele não sabe que isso aqui é um objeto e retorna esse erro de sintaxe. Então como é que a gente pode retornar um objeto literal sem precisar return? A gente precisa colocar um parêntese em volta desse objeto, para que então o JavaScript entenda que a gente está retornando um objeto da função. Vamos ver se funciona. Roda o código de novo. E aí sim a gente tem um retorno do objeto literal usando o arrow function em uma linha só. Agora, como a gente já viu como a gente pode transformar funções usando o arrow function, vamos ver onde a gente pode aplicar o uso de arrow function. Então, um uso bem comum de arrow functions é em manipulação de arrays. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples de um objeto itens carrinho, onde tem alguns itens que a gente pode receber de uma API, alguma coisa assim, né, de alguns itens que foram adicionados no carrinho. Então, usando esse exemplo, a gente pode, por exemplo, usar a função reduce para querer calcular o total de itens que a gente tem no carrinho, né, o preço total desses itens. Vamos então usar a função reduce para fazer esse cálculo. Aqui a gente tem o primeiro parâmetro, é o total, que começa com 0, e o segundo parâmetro vai ser então um item. Então, nesse caso, a gente vai retornar o valor total que a gente tem, que no inicial é 0, mais o item ponto preço, que é o preço do item. Vamos só verificar que a nossa função está funcionando aqui direitinho. Vamos printar aqui o total. Então a gente tem 3.600, né, que é a soma total dos valores. Então vamos tentar escrever essa função usando o arrow functions. Então vamos testar de novo aqui para ver se ainda está funcionando. Só vou comentar a função de declaração de cima para não ter problema. De novo testar aqui. E ainda continua funcionando usando o arrow function. Mas vamos ver uma maneira menor ainda de escrever essa função. E aqui então a gente pode já usar o retorno da função. Então aqui a gente já pode retornar o valor da soma entre o total e o preço do item. Vou diminuir aqui um pouquinho para a gente poder ver toda a função. Vamos testar ela. E a gente vê que ela continua funcionando. Novamente a função em uma linha só. Agora a gente vai ver um uso bem interessante onde é usado arrow functions, que é o retorno de promises. Vamos ver um exemplo do que a gente tem hoje e como a gente pode aplicar arrow functions. Então aqui o que a gente tem? A gente tem uma classe, né, uma função, aqui como escopo de classe, API request, e aqui no construtor dessa classe a gente tem uma variável sendo declarada, o RI, com o endpoint da API que a gente vai fazer a requisição. Então aqui usando o prototype a gente está adicionando um novo método nessa classe, get, e aqui a gente recebe como parâmetro a URL que a gente quer fazer essa requisição. E aqui então, o que acontece? Dentro da promise, quando a gente vai retornar a promise, né, quando ela estiver pronta, a gente precisa da referência da classe para poder usar a variável do endpoint da API. Então aqui, o que a gente tem que fazer?
antes, quando a gente não tinha arrow function, a gente tinha que usar esse método que era salvar a referência desse objeto numa variável. Então aqui dentro da promise a gente poderia usar esse self, porque aqui, como a gente está criando uma outra função, aqui a gente cria também um novo escopo. Então, se a gente tentasse usar o this aqui dentro, esse this não mais faria referência à nossa classe payRequest, mas sim a função promise que nós temos aqui. Como a gente pode usar arrow functions então? Como eu comentei no início do vídeo, as arrow functions mantêm o escopo da função, ou seja, ao contrário da declaração de function, a arrow function não cria um novo escopo, ela mantém o escopo de onde ela está sendo declarada. Por exemplo, vamos tirar essa variável daqui. Como é que a gente pode reescrever essa promise usando arrow functions? Então aqui, para não escrever a função de novo, né, só vou tirar a palavra function, adicionar a seta, né? E aqui então a gente não precisa mais usar o self, a gente pode continuar usando o this, porque aqui, apesar da gente estar criando um novo escopo por ser uma nova função, a arrow function mantém o escopo atual, que é exatamente da função payRequest. Então aqui a gente ainda tem a referência do this, e esse this obviamente vai referenciar a essa declaração que a gente fez do endpoint lá da nossa API. Isso é realmente um problema que nós tínhamos antes de arrow function. A gente tinha que fazer essa coisa de ter que salvar uma referência do objeto da função numa variável. Isso não era uma coisa muito boa, mas era o que a gente fazia antes e não precisa mais ser feito usando arrow functions. Então, como qualquer nova funcionalidade, sempre tem os pontos bons e os pontos ruins. Então tem algumas vezes que obviamente não é bom usar arrow functions. Então, como a gente viu, arrow functions não criam um escopo de função. Então tem funções como call, apply e bind, que se a gente precisar usar essas funções, a gente vai precisar criar funções da maneira convencional usando a palavra function. As arrow functions também não podem ser usadas como construtores. No exemplo que a gente viu da nossa classe para a API, vocês puderam perceber que eu não usei a arrow function para criar, porque eu precisava do construtor para poder criar as variáveis de classe e poder usá-las dentro do código. Uma coisa também que arrow functions não possui é o objeto global arguments que cada função tem, porque a gente pode usar esse objeto para varrer todos os parâmetros passados para a função. Então, se a gente precisar do objeto arguments para ter acesso aos parâmetros passados para a função, a gente precisa usar a sintaxe de criação de função da maneira convencional. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi abordado aqui, se eu esqueci alguma coisa, se ficou alguma coisa faltando, por favor, deixe sua opinião. Não deixe de dar seu like no vídeo se você curtiu. Se inscreve no canal para ficar por dentro de cada vídeo que é lançado por aqui. E lembre-se, não deixe de compartilhar conhecimento. Um abraço e até o próximo vídeo.